Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero atender o pedido de um assinante do meu canal. Uma pessoa, muito legal, está compartilhando, está sempre comentando. É o Alexandro Freitas. Ele pediu para mim falar sobre dízimos e ofertas. Muito bem, Eu não gosto de falar sobre isso porque eu me entristeço de saber que as pessoas têm muito mais interesse em saber sobre dízimos e ofertas do que salvação, que é o mais importante, E também me entristeço por saber que esse vídeo vai ter muito mais acesso do que os vídeos de salvação. Então você está me assistindo, Procura os vídeos de salvação, procure salvar a sua alma. Muito bem, e ele citou lá Malaquias 3, que é 10 e 11, que é o mais usado aí pelos pastores, para poder pregar dízimo. Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você lendo esse texto aqui, fica bem claro, bem fácil de falar. Realmente está falando de dízimo, está falando que quem não traz o dízimo está roubando a Deus e tal, e pá. Beleza. Mas e o contexto de Malaquias? Nós vamos ignorar todo o resto do livro? Eu quero falar para vocês que eu fiz um estudo aqui, eu mesmo, li esse livro inteiro e tal, não peguei nenhuma ajuda externa, somente li, e já cheguei à conclusão do estudo. O que acontece aqui na época de Malaquias? Malaquias, ele está, o tempo de Malaquias é 100 anos depois do cativeiro. Lá no livro de Daniel nós vemos que o povo ficou cativo na Babilônia, escravizado lá na Babilônia 70 anos pela desobediência. Depois de 70 anos escravizados, cativos, eles são devolvidos à terra deles. Então entra Esdras reconstruindo o muro de Jerusalém e Neemias reconstruindo o templo, certo? E eles estavam voltando a ser a nação de Israel, voltando à sua vida normal, depois do castigo. Passados 100 anos, que é o tempo de Malaquias, o que acontece com o povo? O povo começa a fazer o quê? A desobedecer à vontade de Deus de novo. O povo começa a ficar rebelde. O povo começa a fazer atrocidades contra Deus. Então Malaquias ele chega como um profeta que não está profetizando bênçãos. Ele está profetizando condenações. Ele está pedindo arrependimento ao povo. E está pedindo ao povo que volte a adorar o Deus de Israel do jeito que ele quer. Muito bem. No capítulo 1, no versículo 2, diz assim, Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Então, Deus ele começa expressando o amor dele por Israel. E todas essas repreensões que vão ser seguidas aqui nesse livro, ele quer dizer, tudo isso é por amor a vocês. Eu quero que vocês voltem a adorar de forma correta, do jeito que eu quero, Porque a falsa adoração estava afastando o povo de Deus. Muito bem. E Deus também não estava aceitando as ofertas que eles faziam, porque não era de coração, Vamos lá, no versículo 7 do capítulo 1. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que temos profanado? Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, se te favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, eles ofereciam um pão sujo, bolorado, ofereciam no sacrifício animais cegos, animais doentes, velhos, que representavam a Cristo. Então, Deus aqui, o livro está dizendo, não está pedindo dízimo e oferta. Aqui ele está dizendo que não está aceitando a oferta deles, porque eles não estão vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, no versículo 10 do capítulo 1, olha aqui, Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, a questão aqui não é ofertar, a questão aqui é que Deus não está aceitando essas ofertas. Essas ofertas são falsas, porque a vida dessas pessoas não tá de acordo com a vontade de Deus. Então aquela oferta não está sendo aceita.
E eles estavam vivendo isso, numa desobediência total à vontade de Deus. Começando por quem? Pelos sacerdotes, né? Ó, no capítulo 2, versículos 6 e 7, olha aqui, ó. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Não, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Deus queria que os sacerdotes lá do templo, que recebiam as ofertas do povo, fossem pregadores do arrependimento, da mudança de vida, da vida santa, da obediência à palavra de Deus. Mas eles não estavam sendo. Eles estavam sendo o contrário disso. Versículo 11 e 12, olha aqui, ó, do capítulo 2. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se acasou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó todo homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta as ofertas do Senhor dos Exércitos. Então, os sacerdotes estavam permitindo que o povo se casasse com mulheres estrangeiras. A Bíblia, o Velho Testamento, falava que não deveria fazer isso, que a nação de Israel deveria se casar somente com aquele povo ali, porque dali viria o Salvador. E Deus queria o sangue puro do Salvador, judeu, da mesma descendência de Abraão. E os sacerdotes estavam permitindo esse casamento estranho, e pior, estavam casando também. Eles modificaram a interpretação da lei para poder casar com mulher estranha e para o povo poder casar também. Versículo 15 do capítulo 2, ó. Não fez o Senhor um mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, a descendência de Abraão, olha lá, por isso que não podia misturar. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então Deus ele não queria que eles largassem suas mulheres judias para casar com mulher estrangeira. Por quê? Porque ia misturar o sangue de Jesus Cristo, que ia nascer da nação de Israel, tinha que ser o mesmo sangue de Abraão, a promessa, né? Mas os sacerdotes estavam fazendo errado, estavam ensinando errado, e o povo estava seguindo, né? Então, o que Malaquias está ensinando aqui? Que Deus não estava aceitando as ofertas deles. O negócio não é aceitar, ou não é ofertar, mas é Deus aceitar se essa oferta for agradável aos olhos do Senhor, né? Então, para você que entrega a sua oferta na igreja e fala assim, se o pastor roubar, o problema é dele com Deus, eu estou fazendo a minha parte. Não adianta, Deus não está recebendo a sua oferta. Deus não está recebendo também a vida do pastor, entendeu? A igreja tem que ser uma massa santa, um corpo santo, para que Deus abençoe a igreja, para que Deus aceite as ofertas, para que Deus te abençoe, para que você cresça, né? Essa é a mensagem de Malaquias. Não é para pedir oferta, mas para dizer que não estou aceitando a oferta de vocês, porque vocês estão vivendo falsamente, longe da minha vontade. E no capítulo 3, versículo 3 e 4, olha aqui. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então Malaquias aqui não está ensinando a pedir dinheiro. Não, Malaquias está ensinando o povo que a oferta só vai ser aceita se ele estiver vivendo uma vida santa, justa, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os seus ensinamentos. Jesus Cristo, eles usam aquela passagem, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Se você colocar no contexto de Malaquias, o que é dar a Deus o que é de Deus, né? Não é dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro, Ele é o Criador do universo. Se existe prata, se existe ouro, se existe bronze, se existe diamantes na terra, é porque Deus criou. Então Ele não precisa de você para levar o seu dinheiro lá. O que Ele quer que você oferte lá é a sua vida. É uma vida de santidade, de honestidade, de justiça, de obediência a essa palavra aqui, a palavra dele. É o mesmo que Ele cobrou daquele povo. E a grande prova de que eu estou falando é verdade, é que depois de Malaquias, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Deus, em 400 anos, Ele não falou com ninguém. O próximo profeta de Malaquias foi João Batista. 400 anos depois, Deus se calou, porque o povo
judeu é uma nação rebelde que sempre optou em não fazer a vontade de Deus. Quando veio o Salvador, quando veio o Messias tão esperado, eles o rejeitaram, eles o crucificaram. Então é essa a oferta que Deus quer, que Deus pede para você. É a sua vida, uma vida de santidade, de justiça e de obediência à sua palavra. E esses pastores aí, esse dia eu vi um cartaz de um pastor dizendo que pastor fulano de tal, especialista em Malaquias 3. Que vergonha! Que vergonha! Seja especialista em pregar o evangelho, a salvação, porque milhares de pessoas estão indo para o inferno por não conhecer o caminho da salvação. E pede para ele ler esse versículo aqui para você, ó, 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, é necessário ajudar a igreja? É necessário, né? A Bíblia ensina também que o pastor ele é digno do seu salário, mas não adianta nada se estiver vivendo uma vida de injustiça, tanto o pastor quanto a igreja. Se você quer ajudar, ajude os missionários que estão pregando o evangelho e a salvação. Lá na África, tem muitos irmãos lá pregando a salvação para aquele povo que não conhece e eles precisam de uma ajuda. Envie ajuda para eles. Ajuda os pregadores que estão pregando o verdadeiro evangelho, para que eles continuem, para que eles incentivem a mais pessoas a pregar o evangelho. E não fique aí dando dinheiro para templo que estão fazendo templos luxuosos, refinados, os verdadeiros templos de Salomão, enquanto na calçada dos templos as pessoas estão morrendo de fome. Ajude o seu próximo. Essa é a oferta agradável que Deus quer de você. E oferte não só dinheiro, oferte muito mais a sua vida. Essa é a mensagem do livro de Malaquias. Compartilhe, espalhe, ajude a difundir, a crescer a visualização desse vídeo para ajudar mais e mais pessoas. Obrigado.